Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Niza, sou gerente da engenharia de aplicação aqui na Prox do Brasil, e a minha intenção agora vai ser discorrer um tema aqui sobre efeito dos sistemas de ventilação. É um termo muito utilizado, principalmente em projetos, né, do sistema de ar-condicionado, então eu acho que é um tema bastante relevante que pode agregar valor aí e conhecimento para todos, tá ok? Espero que vocês gostem do conteúdo. Então, vamos em frente aqui. De maneira introdutória aqui, eu vou falar sobre efeitos do sistema de ventilação, tá certo? E a gente vai abordar as suas causas, o seu impacto no desempenho do ventilador e discutiremos estratégias para minimizar, eliminar ou até evitar esse tipo de efeito, né, no nosso sistema, nos nossos projetos de ar-condicionado, tá certo? Obviamente, a ideia vai ser que o desempenho seja próximo ao ideal, né, do que é feito em teste pelo fabricante dos ventiladores, tá ok? Então, de maneira geral, o efeito do sistema, ele refere-se às perdas, né, de desempenho, né, do sistema de ar, causado por condições adversas, né, do fluxo de ar, no ventilador ou próximo a ele. E o efeito do sistema propriamente dito é a diferença entre o desempenho de um ventilador instalado, né, em campo e o desempenho quando testado em laboratório, né, pelo fabricante. Então, essa diferença pode ser atribuída ao fenômeno que a gente chama, né, ou é conhecido como efeito do sistema, né? No gráfico aqui à direita, a gente consegue perceber, né, na linha vermelha, a linha vermelha acaba sendo a linha de teste mesmo do próprio fornecedor, tá certo? Os testes tudo em norma, tudo direitinho, né? E o tracejado acaba sendo da instalação em campo mesmo. E essa diferença se dá, né, de eficiência ou de desempenho, né, o efeito do sistema, tá certo? Obviamente, esse efeito ele pode ocorrer na sucção ou na descarga do ventilador, tá certo? E basicamente existem algumas combinações, né, algumas causas desse efeito e a gente vai tentar discorrer nesse treinamento, tá certo? E a gente vai discorrer em 4 principais pontos, que é a vazão não uniforme para dentro da aspiração do ventilador, né? Ou seja, na sucção do ventilador. O segundo é o efeito de redemoinhos ou vorticidade. O terceiro é o bloqueio do fluxo ou restrição na aspiração, tá certo? E o quarto é a configuração da descarga do ventilador, tá certo? Bom, avançando aqui mais um pouco, pessoal, a gente vai chegar no primeiro, né, que é o fluxo não uniforme para dentro da aspiração do ventilador, tá certo? O fluxo não uniforme para dentro da aspiração do ventilador é tipicamente causado por uma curva, né, instalado perto demais da mesma, como a gente pode ver na figura ao lado, tá certo? Isso não permitirá que o ar entre no ventilador de maneira uniforme, resultando numa distribuição turbulenta e não uniforme do fluxo no seu rotor, tá certo? Então, para um desempenho de ar ideal, o fluxo de ar na entrada do ventilador precisa ser uniforme, né? Esse é o pré-requisito, que normalmente é dito em norma, tá certo? Ele deve ser uniforme, simétrico e livre de redemoinhos, tá certo? Da mesma forma, o fluxo de ar deve ser capaz de se difundir e se desenvolver totalmente na saída do ventilador, né? E como regra geral, o comprimento efetivo do duto de sucção não deve ser inferior a 2,5 diâmetros, tá certo? Do duto, quando a velocidade do duto for em torno de 2.500 fpm, tá certo? Ou 13 metros por segundo, tá certo? Como a maioria das aplicações aqui dos dutos são retangulares, né, a fórmula para o diâmetro equivalente segue abaixo, né? Eu deixei aí abaixo a formulinha, né, para pegar o diâmetro equivalente, que é 4 vezes o A e o B, né, que é a altura e comprimento do duto, dividido por π, e tudo elevado a meio, né, que seria a raiz quadrada. Então, de certa forma, essa seria a maneira de calcular, né, o comprimento linear e, obviamente, é um dos maiores problemas do efeito do sistema, né, que é essa curva causando essa instabilidade na sucção do ventilador. Bom, a segunda, pessoal, é a parte de redemoinhos ou vorticidade, né? O redemoinhos na aspiração ou vorticidade é uma causa frequente, né, de redução de desempenho do ventilador, né?
E, de maneira geral, a gente tem duas formas, né, de gerar esse redemoinho. É quando o giro é imposto na direção da rotação do rotor, tá certo? Uma situação correspondente ao uso de pás de guia SUD, né? Então, a vazão do ventilador e pressão e potência são menores do que o esperado, tá certo? E a posição contrária, né, que é giro ao contrário da rotação do rotor, onde a vazão e pressão estática serão menores que o esperado e a potência absorvida também será maior, tá certo? Então, de maneira geral, os dois efeitos, ele não chega no ponto de operação do ventilador, tá certo? E causando esse problema de vorticidade ou redemoinho, tá certo? No próximo slide, aqui tem um gráfico muito interessante, onde a gente consegue compreender e entender exatamente o que eu acabei de dizer, tá certo? Então, na primeira condição, quando o giro é a favor, nós temos ali a linha azul, tá certo? A linha azul, que, de certa forma, acaba sendo quando o giro está a favor. Perceba que o ponto de operação dele aqui, né, está abaixo do ponto de operação do sistema, tá certo? Então, ele não consegue atingir o ponto de operação e, na curva de potência a favor, você percebe que ele está abaixo da potência sem giro, que é o ideal, tá certo? Então, nesse caso, é exatamente o que a gente escreveu no slide anterior, né? Potência do giro menor, né? Você consumindo menos energia, mas também você não chega no ponto de operação. Já com um giro contrário, de certa forma, a gente aproxima muito perto do ponto de operação do ventilador. No entanto, o consumo de energia, né, a potência para você girar ao contrário, acaba sendo muito maior. De certa forma, então, você acaba consumindo mais energia, tá certo? De maneira geral, essas condições são prontamente superadas instalando veios, né, no ventilador ou um separador na aspiração do ventilador, né, conforme a figurinha ao lado aí. Então, a gente deixou na figura de cima os veios, né, para o guia do ar, sendo o guia do ar, né, e a segunda seria esse separador aí, a fim de realmente minimizar ou até evitar esse efeito de redemoinho ou vorticidade, tá certo? Obviamente, se utilizar o separador, atenção à uniformidade da mistura de ar, né? Isso é uma informação importante e que, de certa forma, acaba sendo interessante no desenvolvimento do projeto, tá ok? Então, esse seria a segunda causa, né, de efeitos do sistema, né? A terceira, pessoal, seria a restrição ou bloqueios na aspiração do ventilador, tá certo? Ainda trabalhando na sucção, pode ser encontrado devido às condições de instalação em campo, né? Obviamente, as dificuldades de instalação, né? Nesse caso, uma perda de pressão estática será imposta, né? Isso exigirá um aumento de rotação do ventilador, com um aumento correspondente na potência absorvida. Então, a gente aumenta a perda de carga do ventilador devido a essa restrição na aspiração, tá certo? Para um desempenho ideal do fluxo na entrada do ventilador, precisamos ser o mais possível uniforme, simétrico e livre de redemoinhos, né? Conforme a gente indicou nos slides anteriores, né, a gente precisaria ter uma área livre aí de 2,5 diâmetros, né, do comprimento do duto. Então, de certa forma, a gente consegue ver aqui, né, uma restrição no fluxo, principalmente na parte inferior do duto aqui, o que realmente causaria esse efeito do sistema. Então, basicamente, esse seriam os três primeiros casos, né, as três primeiras situações aí que a gente entende que teria esse efeito do sistema, tá certo? A última aqui que a gente vai tratar, né, é na descarga do ventilador. Ela é semelhante à entrada, na entrada, né, na sucção. O fluxo de saída também impacta significativamente nos dutos e nos dampers, né? Então, ele acaba tendo o mesmo efeito, né? O comprimento efetivo do duto na saída de um ventilador, obviamente, é um dos fatores mais importantes na eficiência do ventilador e do sistema, tá certo? Na maioria dos casos, o perfil de ar que sai de um ventilador é assimétrico, causando turbulência e prejudica a recuperação de pressão estática, né? Obviamente, o fluxo simétrico e uniforme, onde é o correto colocar os acessórios, se consegue se o duto na saída for longo o suficiente para permitir que o fluxo de ar
se difunda e desenvolva completamente. Isso é chamado de 100% do comprimento efetivo do duto. Então, de certa forma, né, a gente precisa que o efeito, né, do ar fique homogêneo, né, e a gente precisa que complete esse 100% de comprimento efetivo do duto, tá certo? Para efeito de cálculo, né, pessoal, acaba sendo o mesmo que a gente viu nos slides anteriores na parte de sucção do ventilador. Então, como regra geral, o comprimento efetivo do duto de saída, né, não deve ser inferior a 2,5 vezes, né, o diâmetro do duto, quando a velocidade do duto for de 2.500 fpm, ou mais ou menos 13 metros por segundo, tá certo? E para cada 1.000 fpm a mais, além desses 2.500, né, então daria por volta de 5 metros por segundo, adicionalmente, a gente adicionaria, né, um diâmetro de duto nesse comprimento, tá certo? Um ponto importante que eu achei interessante até ressaltar é que se a gente observa que aproximadamente 50% do comprimento do duto, né, que a gente pode ver na figura aqui da esquerda, né, o ventilador atinge aproximadamente 80% da sua recuperação de pressão, né? Então a gente já está quase com um perfil adequado aqui, né? Obviamente o ideal seria deixar o 100%, né, que daria aí por volta dos 2,5 diâmetros, eventualmente se a velocidade for inferior ou igual a 13 metros por segundo, né, para que a gente consiga realmente colocar algum elemento ou fazer alguma curva, alguma coisa do tipo para realmente evitar esse efeito do sistema, tá certo? Bom, para que a gente consiga ilustrar, pessoal, eu acabei fazendo um estudo de caso aqui, eu acho que vai ser bem didático de certa forma, a gente vai conseguir ver o impacto do que o efeito do sistema causa no longo prazo, tá certo? Então, para que a gente comece esse estudo, eu vou comentar aqui das premissas, tá certo? A ideia do estudo é ver ao longo do tempo o impacto do efeito do sistema, que o efeito do sistema gera, né, na vida útil de um equipamento, e ou sistema, né? Então, para isso, partindo do princípio que algumas causas já vistas nessa apresentação não foram aplicadas, veremos o impacto disso em valores monetários. Então, a ideia é mostrar isso em valores monetários, o impacto desse efeito do sistema, obviamente diretamente ligado, né, ao consumo de energia. Então, as premissas iniciais são as seguintes, pessoal. Uma máquina de 15 TRs, a vazão de ar de 10.200 metros cúbicos por hora, o ventilador que eu acabei fazendo o comparativo é um limiting load. O motor é um motor de 7,5 cavalos e 4 polos. Estou utilizando uma filtragem G4 mais M5. A pressão estática, eventualmente, sem o efeito do sistema, eu considerei 1.000 PA, sendo a máquina utilizada 12 horas por dia e 7 dias por semana, tá certo? A base do cálculo da vida útil do equipamento é 20 anos. Então, basicamente, essas são as premissas que eu tomei como inicial, tá certo? Bom, de maneira geral, o que eu fiz, então, pessoal? Eu fiz aqui, para verificar o impacto do efeito do sistema de ventilação, aplicaremos uma variação de 2 milímetros de coluna d'água, conforme pode ser visto abaixo. Então, basicamente, eu arbitrei que o consumo sem efeito do sistema era 100 milímetros. Então, nós teríamos aqui um consumo no ventilador de 4.541 watts, tá certo? À medida que eu vou aumentando a perda de carga aqui, vamos, de certa forma, considerar, né, que esse seria o efeito do sistema, ou, eventualmente, alguma má instalação ou algum erro que a gente comentou anteriormente tenha sido aplicado e gerando essa perda de carga extra, tá certo? Então, perceba que até 110 milímetros, nós teríamos aqui um consumo no ventilador de 4.949 watts, tá certo? Partindo disso, para ilustrar um pouco melhor, eu acabei colocando uma maquininha aqui, né, em comparação, e, de certa forma, o consumo dele ao longo do tempo. Então, basicamente, o que aconteceria? Né? Aqui, mais 20 milímetros, a gente acabaria considerando o custo, né, de 6 mil reais, chegando até 30 mil reais, tá certo? Esse consumo em 20 anos, tá certo? Então, aqui, pessoal,
considerei aqui uma taxa de watts por metro, watts por hora, né? Uma tarifa comercial, e, por curiosidade, eu acabei colocando o custo de uma máquina nova, né? Então, em 20 anos, a gente percebe que com 8 milímetros a mais, né? De certa forma, eu diria que a gente acaba pagando uma máquina nova, tá certo? Levando ainda um pouco mais adiante, né? Eu acabei levando um pouco mais adiante esse estudo, e eu acabei elevando um pouco mais as pressões, né? Então, eu fui até 25 milímetros ou 250 PAs, né? Perceba que para 250 PAs a mais, né, ou 25 milímetros do efeito do sistema, nós pagaríamos 3 equipamentos no longo prazo. Isso só devido ao efeito do sistema, tá certo? Então, realmente é um elemento que precisamos tomar cuidado, né, na hora do projeto, a fim de que a gente minimize esse tipo de efeito e de consumo desnecessário devido a esse fenômeno. Tá ok? Bom, avançando aqui, pessoal, eu vou mostrar alguns casos reais aqui, né, que eu acabei encontrando, né? O primeiro aqui da esquerda acaba sendo o ventilador de processo de exaustão, né, para a atmosfera. Ele tem que superar o efeito do sistema, né, resultando de uma curva, né, de um cotovelo de 90 graus, sem qualquer passagem de duto e sem cumprir o comprimento efetivo do duto na saída que a gente estudou anteriormente aí, vimos que precisaria ser de 2,5 diâmetros, né? Então, certamente esse ventilador está tendo um efeito, deve estar tendo um consumo de energia muito maior, né? Do lado direito aqui, depois de que o vizinho reclamou, né, do ruído gerado por esse ventilador da foto, o proprietário procurou redirecionar o ruído invertendo o fluxo de ar, né? Obviamente, isso foi uma proposta autodestrutiva. A turbulência do ar causada pelo giro, né, de 180 graus na saída, a velocidade na qual o ventilador tinha que funcionar, para superar o efeito do sistema, fez aumentar o nível de ruído, né? Ou seja, o efeito foi exatamente o contrário, certo? Mais alguns casos aqui, né? No caso da esquerda aqui, o proprietário usou como parte do sistema de dutos a ligação entre o ventilador e o coletor. Então a gente percebe que além da base instável, né, não há dutos na saída do ventilador para estabelecer um fluxo de ar uniforme, né? Então a gente já percebe uma curva ali de 90 graus, certamente causando um efeito gigantesco e um consumo de energia excessivo, né? Mais à direita aqui, os sopradores utilizados, né, em um sistema de ar de combustão, né? Os cotovelos a 90 graus ali certamente estão fazendo gerar uma enorme perda de carga, tá certo? E um maior consumo, com certeza, de energia, né? Mais um caso aqui, esse também a gente viu nos estudos anteriores, né, que é o bloqueio do fluxo ou restrição na aspiração. Ali a gente percebe que tem, tá certo? Em vez de uma transição retangular para redonda, né, na entrada do ventilador, uma placa de transição está sendo usada nessa aplicação, resultando no carregamento do ar na parte inferior da vanguta do ventilador, né? Então, de certa forma, a gente causa ali um bloqueio, né? E, obviamente, causando aí a aceleração da rotação do ventilador e, com certeza, o consumo excessivo de energia, tá certo? Então, pessoal, aqui são alguns casos reais, né, que eventualmente a gente vê nessas instalações e que não seriam uma referência para a gente implementar em nossos projetos, tá certo? E, pessoal, agora, de maneira já concluindo essa apresentação, né, alguns pontos que a gente acabou vendo nessa apresentação, tá certo? Que eu gostaria de relembrar, né, e pontuar aqui. Então, de maneira geral, o primeiro ponto em geral, a maioria das deficiências de desempenho do ventilador é resultado de um projeto inadequado do sistema. Então, às vezes a gente vê que não existe nenhum projeto, e aí a gente entende a necessidade e a importância, né, dos projetos de sistemas de ar-condicionado e de ventilação, tá certo? Isso ocorre porque os ventiladores são dispositivos mecânicos simples e padrão, tá certo? Isso ocorre, normalmente os ventiladores eles são testados em fábrica, né? Enquanto os sistemas, né, de ar-condicionado, sistema de ventilação são mais complexos e únicos, muitas vezes, né? Certamente a gente tem um entendimento que na aplicação, na realidade, né, é difícil, às vezes, atender todos os critérios de espaço, né, atender os diâmetros pré-estabelecidos em normas,
né? Mas a ideia é que a gente consiga, através de um bom projeto, minimizar esse efeito do sistema e ter o melhor desempenho do sistema propriamente dito, tá certo? Um terceiro ponto, né, ao projetar um sistema de ventilação para a operação ideal, lembre-se de, quando possível, deixar os espaços suficientes, né, para os acessórios necessários e dutos apropriados conectando o ventilador ao sistema, né? Obviamente, linkando com o item acima, né, o item 2 ali, a gente entende da dificuldade, às vezes, do projeto, mas a ideia é realmente, quando possível, né, deixar todos os espaços conforme recomendação. Um ponto importante que foi constatado no estudo que a gente fez, né, é a economia de custos a longo prazo valerá o esforço extra inicial, né? Aumentar a rotação do ventilador, no entanto, resulta em maior consumo de energia, né? Apenas 10% do aumento da rotação do ventilador resultará no aumento de 33% no consumo de energia, tá certo? Além de ter menor vida útil dos componentes do sistema, tá certo? Então, obviamente, sempre estar atento a utilizar aos critérios pré-estabelecidos, né, em norma, acaba sendo o ideal para que a gente tenha uma vida útil maior dos equipamentos, né, e o menor consumo de energia. Já atrelado a essa parte de consumo, né, e de eficiência, sempre que o ventilador estiver trabalhando fora do seu ponto de operação mais eficiente, né, o nível de ruído certamente aumenta como consequências equivalentes, né? Então, isso a gente viu em um dos temas e das fotos que passei agora nos slides anteriores, e vimos que esse é um problema corriqueiro, né, no nosso sistema. Então, quanto melhor o ponto de operação do ventilador, mais eficiente menor o nível de ruído, tá certo? E instalações de sistemas de ventilação e HVAC muito específicos, né? É importante consultar o fornecedor do equipamento para garantir melhor desempenho, eficiência e longevidade do sistema. Certamente, os fornecedores desses tipos de elementos, né, do sistema de ar-condicionado, com certeza acaba sendo um facilitador, um apoiador na hora do desenvolvimento dos nossos projetos, tá certo? Bom, pessoal, basicamente era isso que eu queria compartilhar com vocês, né? Esse é um tema um pouco difícil de encontrar no nosso mercado, né? Um material para a gente entender como é que funciona esse sistema, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Obviamente, se tiver mais alguma recomendação de tema, a gente está disponível também para estudar e compartilhar com vocês, tá certo? O meu contato acaba sendo aí felipe.silva@troxgroup.com, tá certo? Nós estamos aqui na Rua Alvarenga, 2025, e à disposição aí para que vocês, caso tenham alguma dúvida, nos contactarmos, tá ok? Muito, muito obrigado e até mais.